Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente, o WebDoc apresenta a série Quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? São depoimentos sensíveis de vivências de cientistas, ativistas, pacientes, familiares, profissionais da saúde de diferentes áreas que formam um mosaico humanizado sobre um dos principais desafios no planeta no século XXI. Neste episódio 16, nossa convidada é a auxiliar de enfermagem e enfermeira Virgínia Tavares Santos, que é conselheira do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, COREN-SP. Ela atua como auxiliar de enfermagem há 11 anos no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com atuação em unidade de terapia intensiva, UTI, adulto pediátrico e especialidade em traumatologia. Neste depoimento, expressa sua experiência e reflexão como cidadã e profissional no fronte da retaguarda a pacientes mais graves e familiares, e a importância da comunhão da equipe no enfrentamento ao desafio imposto pela pandemia. Seja bem-vinda, Virgínia Tavares Santos. O Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc pergunta: quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? Oi, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço, realmente, todo o espaço de fala neste momento ao qual passamos é importante. Hoje atuo como auxiliar de enfermagem em um dos complexos hospitalares de maior proporção aqui em São Paulo. Sou graduada em enfermagem também, então acho que o ganho seria este, de como cidadã poder trazer realmente que tanto o impacto nas mudanças do convívio em sociedade, tanto o impacto, o convívio como filha, como amiga. Hoje a gente pode dizer que realmente tudo se alterou por necessidade realmente dos fluxos, dos protocolos impostos. Então, como profissional de enfermagem, tivemos que nos adaptar. Muito já pertencia a nós, no nosso convívio, durante o exercício da profissão. Sempre é exigido, sempre é de responsabilidade nossa, realmente a assistência ao cliente, estando ele ali internado, e todas as demandas ao qual ele tem. E esta possibilidade que eu falo de como enfermagem ter se intensificado na assistência, que este tempo de assistência aumentou, intensificou, a responsabilidade em meio aos desafios realmente foi algo que trouxe para a enfermagem um novo olhar. Esse desafio, quando eu falo que a enfermagem foi colocada, porque sempre foi o novo, realmente o tempo todo se alterou, em questão de meses, semanas, protocolos se alterando. A gente observou que esse desafio a cada dia, ele se colocava na nossa profissão como algo que a gente não tinha muito tempo para se adaptar, mas a gente tinha uma necessidade absoluta de sermos ágeis, de sermos ali profissionais. Não que a excelência não nos pertença, porque a gente busca a excelência o tempo todo, mas a gente observou realmente que a confiança na assistência, realmente a visão e o olhar sobre nós foi intensificado. E a gente tinha aquele compromisso de realmente dar essa resposta, tanto ali para o cliente, mas para a sociedade. Começamos a ser enxergados de uma maneira mais evidenciada, tanto pelas mídias sociais, mídias televisivas. A gente começou a ser observado realmente de uma maneira diferente, a qual a gente não tinha essa visibilidade. E o ser enfermagem nesta pandemia realmente fez com que a gente não deixe em nenhum momento de ser filhos, mães, pais, e nos deparamos com situações ao qual
isso ao nascer da pandemia, há um ano atrás até hoje, de ter que nos afastar por algum período do vínculo familiar. No meu caso, eu tenho o convívio com alguém da enfermagem na residência, mas o outro lado da família, o pai, a mãe, que ficam em outra residência, realmente teve que a gente cortar por algum período de tempo os laços, os encontros. Tivemos que nos isolar do social que sempre pertenceu à nossa cultura. Quando eu coloco cultura, sempre foi nosso, né, do brasileiro, realizarmos encontros familiares, encontros com amigos, nos reunirmos para dividirmos momento de refeição, e tudo isso, de repente, teve que, pelos protocolos, realmente ter um período de... Aqui vamos ter que parar, vamos ter que pausar, vai ter que ser diferente. Então, realmente, essa mudança, e nós da enfermagem sentimos, porque a carga e a demanda de responsabilidade que temos, né, ali é intenso, são 6, 12 horas de assistência, num setor fechado, ao qual o complexo onde eu trabalho teve que ficar fechado por um longo período, somente atendendo a clínica do Covid, em especial, especificamente. Então, realmente, você trabalhar 12 horas... às vezes o acúmulo de 3 plantões seguidos, a minha carga horária é de 30 horas e noturno, então seriam 12 horas noturnas, então era proposto, né, porque não tínhamos uma mão de obra para que atendêssemos aquela demanda que se intensificou. A gente teve que se adequar com o quadro de profissionais de enfermagem, eu falo isso enfermagem, mas foi multiprofissional, tivemos que nos adequar, então tivemos que ser, né, postos ali para atender plantões de 3 noites seguidas. Aí você imagina que para quem tinha, né, o sair do hospital e poder ter uma fuga, ter uma válvula de escape, se desligar, e a gente não poder, porque a gente tem que voltar para a residência, se fechar. Teve casos de colegas que percorriam longas distâncias, então seria necessário que ficassem num hotel. Então, tudo isso realmente fez com que a enfermagem, né, trazendo o olhar do profissional de enfermagem, realmente se colocasse em mais um desafio. Nós tínhamos o desafio de assistir um cliente que era novo, hoje não mais, mas a gente permanece num grande desafio, e ele ter que não se sujeitar ou não possibilitar ter essa válvula de escape, né? Um refúgio, que seria a família, que seriam os filhos, que seria o esposo, esposa, pai e mãe, né? A gente ter que, durante um longo período de meses, realmente só focar na assistência. Eu trago que realmente isso trouxe para a enfermagem um olhar que a gente cuida, a gente tem a ciência do cuidar, realmente empoderado sobre nós, é nossa responsabilidade, fazemos com excelência, mas o olhar que eu falo que se alterou e o olhar para nós, e quem cuida da enfermagem, né? E o cuidar com o profissional de enfermagem. Então, realmente, foi algo que possibilitou hoje ao Conselho Regional de Enfermagem um trabalho intensificado em busca realmente desse cuidar do profissional de enfermagem, né? Que hoje a gente tem como uma temática do cuidando de quem cuida. E eu falo que hoje é um instrumento de ganho, é um instrumento de fortalecimento da nossa área, né? Porque a gente vê realmente que o psicológico, o mental deste profissional, ele demanda um cuidado. Trazer para a sociedade, trazer para o parlamentar o que é esta demanda hoje necessária para a área, é um dever e uma missão nossa, atribuída a nós, né, do Conselho Regional de Enfermagem. Temos isso arraigado, temos este compromisso, estamos buscando mostrar realmente quais são os valores,
quais valores a enfermagem tem ao olhar da sociedade, qual é o valor real que a enfermagem tem ao olhar, né, dos nossos parlamentares, do nosso governo. Então, hoje, o Conselho de Enfermagem tem essa proposta de acolhimento. Queremos que, de fato, a gestão de qualquer serviço de saúde tenha esse olhar especial para quem passa de 6 a 12 horas beira-leito. Quando eu falo beira-leito, é exatamente nesta linguagem, né? Realmente a enfermagem, ela tem o comprometimento é atribuído a ela esse olhar, né? Todo sinal, todo sintoma, né? Tudo isso que a gente consegue visualizar é a enfermagem que leva, né, para a equipe multi tomar decisões em conjunto com ela. Então eu falo que esse olhar hoje, essa demanda que eu trago, né, nessa proposta de fala, é que realmente tenhamos o real valor do qual a gente sempre soube que tivemos entre nós como classe. Mas hoje a gente passa essa necessidade realmente para o olhar da sociedade. Uma sociedade que se alterou. Se ela parar minutos de pensamento e análise crítica, né, tratando como sociedade, como cidadã, a gente vai ver que diversos modos, diversos manejos nossos tivemos que nos adequar, né, o uso de máscara, protocolos que hoje o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde tem a proposta, e a gente teve que realmente ter essa responsabilidade sobre nós, sobre sociedade. Então, é pedir que essa sociedade realmente, nessa missão que é proposta, tenha esse olhar, né, de cuidar, né, um dos outros, realmente fazendo valer, né, esse fluxo, esses protocolos que a gente sabe que hoje, né, a nossa vacinação, que foi necessário, o entendimento que a sociedade teve de vacinarmos primeiro quem estava na linha de frente, e hoje a gente já conseguiu, né, ver uma sociedade amadurecida para isso, que é uma visão nova, né, tivemos esse fortalecer e trazer realmente a importância, né, que essa pandemia trouxe para que, de fato, essa empatia, né, toda essa colocação ao ser empático e a necessidade de enxergar o outro nesta pandemia nunca foi tão importante. Então, o olhar da Virgínia como cidadã, né, o olhar da Virgínia como profissional de enfermagem, ele só amadureceu, né, de um ano para cá, né, mais de um ano vivendo dentro desta pandemia, realmente nos faz ter a convicção de que só vamos alcançar o passo à frente se estivermos ali unidos no mesmo pensamento, unidos na mesma proposta. E concluir que todo esse amadurecimento, né, como pessoa, como cidadã, como parte dessa sociedade, como profissional de enfermagem, já me fizeram a pergunta, mas Virgínia, o que te marca? Algum cliente te marcou? Eu falo que toda passagem, né, de um cliente, toda passagem de uma família, esse todo nos marca, né? Hoje eu falo que marca de uma forma diferenciada, porque eu falo que hoje temos algumas cicatrizes. De fato, atribuir, né, colocar em palavras o amadurecer que essa fase nos traz, realmente a gente até se emociona, a gente revive alguns casos, alguns momentos, a gente, né, começa a buscar lá atrás, né, tudo que hoje, o que fomos, né, como estávamos e hoje onde chegamos. E ainda ter, né, a convicção e a esperança de que como vamos estar daqui mais um período de tempo. Realmente eu falo que a pandemia me moldou, hoje eu falo que
não sei colocar e expressar em palavras, mas eu trago que o íntimo, né? O íntimo, ele realmente se moldou, ele trouxe realmente algo, um fortalecer que lá na frente eu sei que vai ser um fortalecer especial, que vai, tudo que vivemos o ontem, o hoje, realmente o amanhã, eu tenho certeza que vai ser um instrumento que vai nos levar sempre a um passo adiante, que vai nos levar além, né? Então eu falo que tudo que se perdeu ou tudo que se alterou, realmente eu trago que lá na frente, algumas respostas que hoje eu não tenho, quando eu falo que não dá para expressar em fala, às vezes é porque algumas respostas, como cidadã, como profissional de enfermagem, às vezes ainda não foi respondido, né, neste período. Mas tendo a convicção que lá na frente, quando a gente conseguir dar o próximo passo, essas respostas vão ter vindo, e a expectativa, tanto no âmbito profissional como social, de esperança e de convicção que vamos sair melhores e que vamos amadurecer. E hoje, como profissional de enfermagem e dando fala também a muitos colegas, né, os meus queridos colegas, a gente fala os pares da enfermagem, quando é atribuída essa grande demanda, né, para nós, no exercício da profissão dentro de uma unidade de terapia intensiva, ao qual eu pertenço, trazer novamente e fazer o entendimento que a sociedade, né, começou a se deparar até com o uso de um EPI que historicamente pertence, né, à enfermagem, à equipe multi, o uso de máscaras, de face shields, né, que são aqueles bloqueadores de vinil na face. Eles começaram a entender, né, o valor e às vezes até mesmo o dano que alguns EPIs causavam para nós longos períodos de tempo, né? Eu mesmo, num plantão de 12 horas numa unidade de terapia intensiva, porque tem um uso adequado, né? O colocar e o retirar deste equipamento de proteção individual, ele tem todo um manejo especial para que a gente não se contaminasse. E lá atrás, quando tudo começou, né, a gente via nas reportagens a possibilidade, né, os indícios, né, até mesmo dos estudos que mostravam, se você não seguisse realmente o manejo certo, o protocolo certo, você se contaminaria num colocar e um retirar de uma máscara, né, e hoje a gente já, né, consegue visualizar isso, que até a população, né, até a sociedade hoje entende a necessidade, né, de ficar com este EPI, e eu falo que não somente eu, mas todo profissional, né, que ali se depara, né, nessas 12 horas ao lado de um paciente, que ele entra com você, né, ali no momento que ele ainda conversa, ele fala os desejos, os anseios, as preocupações, porque ele tem ali um dispositivo ao qual ele precisa de um fluxo de oxigênio adequado, às vezes um catéter simples, né, de um fluxo de oxigênio de 3 a 5 litros, e a gente acompanha esta evolução, né, eu falo que é algo que mexe muito, porque a gente vê que questão de horas, a clínica do Covid, ele tem um prejuízo, e aquele paciente que entrou, né, na unidade de terapia intensiva com você conversando, falando das necessidades, ele já não consegue mais, e aí a gente já passa por um novo nível, né, junto com a equipe, a gente vê a necessidade se alterando, às vezes a piora do quadro, e o que até hoje a sociedade entende, né, começou a conhecer o que é uma ventilação mecânica, né, e a gente ter que promover isso para aquele paciente, que naquele minuto, né, ele ainda conseguia fazer uma videochamada com a família, e a gente participava, a gente conhecia a família, porque a gente teve o bloqueio
das visitas por necessidade dos protocolos. Então, este cliente ele já não mais recebia uma visita de um ente querido, então ele só tinha a nós a se reportar, e ali em videochamada a gente participando, a equipe interagindo, se sentindo parte de um todo, e ali se cessar, né, a um cessar, e a gente vê que a necessidade ali evoluiu, criticamente aquele paciente vai precisar, né, de uma ventilação mecânica, ao qual ele vai ter que ser sedado, ele não vai ter mais o domínio das tuas vontades, e a vontade dele, que antes numa fala, vai ser a vontade que a gente vai observar num sinal que um monitor vai dar, que um sinal que um ventilador mecânico vai atribuir, né, no manejo de uma sedação ou de qualquer outra, né, droga específica nossa usada. Então, tudo que antes era escolha dele, agora vai ser escolha de uma equipe. Então, assim, a todo tempo a gente tenta trazer uma vivência do que é lá dentro, o que é estar junto, e assim, o olhar de que não é um paciente, né, na unidade de terapia intensiva a qual eu trabalho, chegamos a alcançar 23 leitos. Agora vocês imaginem 23 leitos nessa sequência a qual eu trouxe, e imagine isso, o assistir da assistência deste paciente por uma equipe, né, que vai estar ali, 6, 12, diversos plantões, e você ver que é tudo muito, o manejo é muito difícil, é novo, a gente observa que não é rápido, né? A gente não tem uma melhora rápida, a gente tem as perdas. Lá atrás a gente teve uma faixa etária diferenciada, né? Hoje a gente tem outra faixa etária, né? Quando eu falo menção à faixa etária, que, né, quando tudo começou, a gente tinha um quadro, um perfil de cliente, que era realmente o idoso, e hoje a gente teve uma alteração. Hoje a gente vê que é um jovem, né, que muitas vezes vai passar por todo esse fluxo em assistência com a gente, às vezes vai ocorrer a perda, e quando a gente olha, né, no prontuário, a gente vê que é um jovem de 30, de 25, né, um jovem senhor de 50, e lá atrás, quando a gente tinha comorbidades, né, ali colocadas como fatores de risco, hoje a gente teve desmistificados através dos estudos, das estatísticas, independe de uma comorbidade, independe de um fator de risco, né, é só realmente o de ter atribuído o COVID. Então, para a Virgínia, tudo isso, a vivência de todo esse cenário, realmente é um cenário que eu falo que ele é único, é algo muito íntimo para cada um, né? Eu sinto de uma maneira, o meu colega vai sentir de outra, mas a visão como equipe, essa é única, né? A gente sempre vai lutar, aí a gente sempre acredita que há possibilidade daquele cliente ter a recuperação, daquele cliente conseguir sair de uma unidade de terapia intensiva, né, e passar o fluxo de uma enfermaria, de uma clínica médica, de uma enfermaria, e ter a alta. Mas tudo isso que atribui a mim, né, Virgínia, como profissional e como figura de uma sociedade, como cidadã, eu falo que é algo muito íntimo. Por isso que eu falo que respostas vão existir daqui a um período. Alguns questionamentos meus hoje não foram respondidos, mas a expectativa e a esperança que eu tenho, essa eu sei que é minha, que é algo pessoal, e eu sei que como sociedade, como profissional de enfermagem, a gente vai conseguir passar por tudo isso. Marcas vão ficar, cicatrizes vão ficar, mas a gente vai conseguir alcançar o real valor desta fase, desta época.